está aqui. É isso aí. Chegou um superchat agora da Maria José. Deixa eu ler aqui rapidinho. Não sou de São Paulo, por isso pergunto, qual a relevância política do Datena? Acho ele muito pretensioso por querer se colocar ao lado do Boulos, como se fosse um igual. Obrigado pelo comentário, Maria. Lembrando que é sempre importante deixar superchat para ajudar a gente. A gente está falando disso, Zaratina. Qual a sua opinião sobre essa situação? Vazou esse vídeo, o encontro do Datena com Boulos, aí o Datena falou mal do Lula, falou que nem o PT, ele falou uma frase curiosa, nem o PT gosta do Lula, ele falou isso, né? Mas, enfim, foi um encontro, o Datena falou que podia ser vice do Boulos, mas, enfim, o pano de fundo é a eleição municipal para São Paulo e há todo esse debate sobre se o PT está decidido mesmo a apoiar o Boulos. O que você pode dizer sobre isso? Olha, eu no primeiro lugar, eu acho que essa conversa aí é uma conversa que o Boulos tem que ter com todos, né, que queiram conversar com ele. Então, eu não vejo nenhum problema, né? Teve alguns companheiros aí do PT que ficaram um pouco indignados com isso. Vejo zero de problema nessa conversa, natural, né? O Datena quis conversar com ele. Ele já tinha me contado isso há 10 dias atrás, que tinha tido essa conversa com o Datena. Então, e ele ficou ali ouvindo o cara tomando vinho, com aquele bonezinho ali, falando. Eu acho, o que o Boulos podia fazer? Ficar debatendo, discutindo? Era uma conversa privada, né? Era uma conversa que não era pública. Se a gente tivesse num ambiente público, é evidente que o Boulos deveria bater boca com ele, e provavelmente bateria. Mas ali ele estava ouvindo, né? O que mais que ele podia fazer? Então, eu não acho absolutamente irrelevante esse vídeo, né? É um vídeo vazado, feito com maldade, né? Quem gravou, gravou por maldade, né? E distribuiu aí. Parece que o primeiro lugar onde foi distribuído esse vídeo foi na bancada de vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. Então, é alguém que estava ali, né? Ali por trás, filmando assim, com o objetivo evidente de criar constrangimento para o Boulos, né? Muito bem. Tem uma notícia, a notícia até a capa aqui da nossa... Não é essa aqui não, peraí. Até a capa aqui da nossa live. Tem a ver com o escândalo das joias, né? O Mauro Cid, que é o tenente-coronel, que era ajudante de ordens do Bolsonaro, ele assinou uma ordem autorizando lá o Jairo, o sargento Jairo, para ir no aeroporto de Guarulhos tentar pegar as joias, as famosas joias da Michele, as joias sauditas de 16 milhões de reais. Não conseguiu, né? Todo mundo conhece a história. E agora o Mauro Cid vai depor na Polícia Federal, depois de amanhã, se não me engano, dia 5 de abril, junto com o Bolsonaro também, acho que vai depor dia 5 de abril. E aí, hoje, o Mauro Cid tem conversado com algumas pessoas, advogados e conhecidos, né? E aí chegou na imprensa de que ele vai relatar à PF que a ordem partiu diretamente do Bolsonaro, né? Você acha que isso aí tem um impacto jurídico, político nessa investigação? Olha, é lógico, as redes aí de fake news, as redes bolsonaristas, vão tentar afastar esse assunto, né? Vão tentar introduzir outros assuntos para tirar a atenção do público sobre essa questão. Mas está evidente, né, que o Bolsonaro tentou se apropriar dessas joias todas. São 3 presentes, pelo que eu entendi até agora, 3 presentes que ele buscou levar com ele, né? Um que não deu certo, que foi essa joia mais cara aí que o nosso almirante Bento estava trazendo aí né, junto na sua delegação, que ele se arriscou, botou na mala do... Na verdade, ele não se arriscou, ele botou na mala do ajudante, né? E não conseguiram trazer. E outras 2 que o Bolsonaro trouxe, né? E guardou uma, parece que guardou no sítio do Piquet. Então, então está devolvendo agora porque absolutamente não consegue manter com ele. Mas a legislação é muito clara,
sobre esses presentes, né, que os presidentes da República recebem nas viagens internacionais. Então, ele deveria ter imediatamente transferido para o patrimônio público esses presentes que recebeu, e não o fez. Então, evidentemente, caracteriza uma tentativa de se apropriar, né, uma tentativa muito grave de se apropriar de um bem público. É muito grave isso, e com certeza vai ter prejuízos jurídicos. Políticos ele vai tentar desviar, mas jurídicos vai ter, e logicamente tudo isso vai acumulando com aquele conjunto de processos que o Bolsonaro tem, né, por conta da pandemia, por conta das ameaças às urnas, ao processo democrático, enfim, é um legado de malfeitos que ele tem. Então, falando nisso, também tem essa notícia de hoje, envolvendo o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, investigações da PF sobre minuta do golpe, aquele documento que acharam na casa do Anderson Torres, em que foi apelidado de minuta do golpe porque era um decreto de intervenção federal, né, que iria anular as eleições. Seria um golpe. Investigações da PF sobre minuta do golpe e eleição, avanço, encrenca com Anderson Torres ainda mais. Deixa eu ler o comecinho da notícia aqui. À medida que as investigações da PF sobre Anderson Torres avançam, mais o ex-ministro de Jair Bolsonaro fica enrolado. De todos os lados. Em relação à minuta do golpe, mais uma discrepância foi apurada. O ex-ministro disse que o documento golpista foi entregue a ele por sua secretária. Ela, no entanto, foi taxativa em seu depoimento. Nunca entreguei nada. O que você acha disso, Carlos? Eles não conseguem contar uma história com começo, meio e fim, né? Então a história é cheia de buracos, é cheia de contradições. Então você vê aí esse caso desse documento que ele disse que não tinha importância nenhuma, mas levou para casa, está tendo uma avaliação. É lógico que era um documento de teor golpista, com uma receita do golpe, né? Uma receita daquilo que o Bolsonaro deveria fazer ao receber o resultado das eleições. Então, só não o fez porque não teve apoio, né? Não conseguiu apoio efetivo das Forças Armadas para fazer isso e não conseguiu apoio político, interno e externo, né? Então, ele acho que fez uma avaliação de que não faria esse movimento. Tentou outro movimento, que foi o movimento de 8 de janeiro, né? O movimento de 8 de janeiro, os acampamentos, primeiro, era uma tentativa de tumultuar e criar um ambiente para que ele voltasse ao Brasil, né? Num ambiente de caos. Também não conseguiu. Então, são várias tentativas de golpe que o Bolsonaro tentou fazer, desde lá, os militares, aquele general Paulo Sérgio, tentando desacreditar as urnas eletrônicas, né? Todo aquele movimento para colocar no ar a possibilidade de distorções nos votos, enfim. Então, é um processo em que eles tentaram, de toda forma, ganhar a eleição na mão grande. Não conseguiram. Tem uma notícia muito legal que eu não comentei aqui, não tive tempo, porque acho que foi na sexta-feira ou no sábado, não consegui, mas eu queria só um comentário seu que eu achei muito interessante, né, que foi o Papa. O Papa ele fez um discurso, né, em que afirmações foram feitas ao canal de TV Argentina, TV da Argentina, antes da internação do pontífice. Papa Francisco critica a condenação de Lula e diz que Dilma é uma mulher de mãos limpas. Você viu isso, Carlos? O que você achou dessa declaração do Papa? Eu acho que o Papa está do lado certo da história, né? O Papa Francisco é um Papa que iniciou a sua vida religiosa como padre em bairros pobres de Buenos Aires, né? Ele teve uma atuação muito grande nesse bairro. Ele conhece o que é a miséria, o que é a pobreza. Então, ele sabe muito bem o quanto Lula trabalhou pelos pobres no Brasil. É por isso que ele defende Lula, né? Criticou essa condenação, entendeu o jogo político
que foi feito pela Operação Lava Jato, né? E a Dilma é uma tranquilidade, ele falou claramente, mulher de mãos limpas. Então, eu acho que o Papa está do lado certo da história, está do lado certo no Brasil, e ajuda muito esse tipo de declaração, né? Porque é uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem, enfim, a maior expressão do cristianismo no mundo, né? Vale a pena a gente valorizar essa declaração. Muito legal. Esse Papa aí. Que bom que a gente tem esse Papa. Avanço da extrema-direita no mundo, Bolsonaro, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, guerra na Ucrânia, mas pelo menos a gente tem esse Papa aí. Hoje saiu o Datafolha. Foi publicado o Datafolha alguns dias atrás, a Folha está publicando pedaços todo dia. Até saiu agora hoje, publicou o relatório completo, que eu vou analisar depois com calma. Mas aí, por exemplo, tem esse gráfico aí que eu coloquei na tela, e que é um gráfico que ele divide o apoio ao Lula por eleitor, né? Eleitor que votou no Lula no segundo turno, eleitor que votou em Bolsonaro. Entre os eleitores que votaram no Lula no segundo turno, o Lula tem 71% de ótimo e bom, 24% de regular, 3% de ruim e péssimo. Como é que você lê esse gráfico aí, Carlos? Olha, eu acho que o país ainda está dividido, né? Nós vivemos uma divisão muito grande, uma polarização muito grande política, né? A votação teve um resultado muito apertado, né? Lula ganhou por 1,8% dos votos, é uma porcentagem pequena, né? E esse processo de desbolsonarização, né? De tirar esse veneno que está na sociedade brasileira, ele vai demorar um pouco. Então, aqui nós estamos vendo o lado do voto em Lula. Provavelmente o lado do voto em Bolsonaro, não sei se você tem aí, deve ser um espelho disso, né? Tenho, aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí. Ainda que o ótimo bom dos que votaram no Bolsonaro sobre o Lula está melhor do que o ruim péssimo daqueles que votaram no Lula, né? Então, o Lula está ganhando, né? Então, eu acho que é isso. Quer dizer, você vê aí claramente que a sociedade brasileira ainda continua polarizada. Mas eu acredito também, Miguel, que ao passo que o governo caminhar, que as coisas forem acontecendo, nós vamos ter uma mudança. Você vê, o Bolsa Família começou a ser pago agora, semana passada. Acho que nem todos aí dos beneficiários do Bolsa Família receberam o Bolsa Família com R$ 150 por criança, R$ 50 por jovem. Esse Bolsa Família talvez não tenha nem chegado para todo mundo ainda, não tenha sido pago para todo mundo. Então, nós temos ainda um processo. O imposto de renda vai valer, o novo imposto de renda vai valer a partir de 1º de maio. Então, só no Olerite de junho, aliás, o Olerite é de maio, mas as pessoas vão receber em junho, é que vão sentir, né, 10 milhões de pessoas que ganham entre 1.900 e 2.400 é que vão deixar de pagar o imposto de renda. Então, essas pessoas só vão perceber efetivamente isso em junho, né? Então, o Minha Casa Minha Vida está começando a entregar, né? Entregou em Bertioga 1.400 apartamentos, entregou em outros lugares do Brasil. Sábado agora vai entregar em Suzano, vai ter uma entrega de apartamentos em Suzano, mas são de apartamentos que vinham lá da época da Dilma. O Minha Casa Minha Vida vai ganhar velocidade a partir do ano que vem. Nós estamos trabalhando, aprovando essa nova lei fiscal que o Fernando Haddad vai encaminhar para o Congresso. Nós vamos ter condições de ter recursos para o Minha Casa Minha Vida. Então, é fundamental aprovar esse projeto do Fernando Haddad, né? É muito bom, um projeto muito importante que muda completamente a filosofia dos gastos públicos. Então, as coisas vão acontecer, né? Está havendo já um investimento grande na saúde, com a redução das filas de atendimento. O governo liberou 600 milhões para melhorar o atendimento no SUS, né? Para reduzir filas de exames, filas de pequena cirurgia,
tratamento oncológico. Então, isso vai, aos poucos, chegando no povo. Não é uma coisa que chega de uma paulada só. E, ao longo do tempo, eu acredito, nós vamos ter uma melhoria da avaliação popular. Você vê, a questão do preço dos combustíveis, né? Voltou-se a cobrar o IPI da gasolina, no entanto, o preço da gasolina não aumentou, né? Nós estamos com o mesmo preço da gasolina, o óleo diesel vem caindo, né? E isso vai colaborar também com a redução dos preços. Então, nós vamos ter um conjunto de coisas que vão acontecer ao longo do tempo e que vão beneficiar o povo brasileiro e, portanto, como consequência, a avaliação do presidente Lula. Muito bem. Tem aqui uma notícia, só para dar um toquezinho de humor aqui. Apesar de que a notícia é verdadeira, né? Ela só acrescentou um toque de humor do sensacionalista, né? Bolsonaro falta falta em primeira manhã de trabalho no PL e diz que é porque estava sem relógio. Foi notícia na mídia, porque o Bolsonaro estava... Teve que devolver o relógio, né? O relógio de ouro lá dos árabes, teve que devolver, por isso que ele faltou amanhã. Não sei se ele foi à tarde, né? Ele estava sendo esperado para amanhã. A última notícia que eu tenho é que ele faltou, todo mundo ficou decepcionado lá, que era o primeiro dia de trabalho e ele não foi trabalhar, que ele está recebendo do PL para despachar lá no partido, ele é presidente de honra do PL. E ele não foi trabalhar, e ninguém sabe se ele vai, né? A apuração da imprensa é de que ninguém sabe se ele vai trabalhar, se ele vai mesmo, enfim, mas também isso não me interessa se ele vai trabalhar ou não, mas a notícia é essa, né? Que ele não foi trabalhar de manhã, né? E as más línguas dizem que é porque ele estava sem relógio. Mas vamos trazer outra notícia aqui, eu separei várias notícias para a gente. Voltando um pouquinho do Datafolha, tem uma comparação aqui. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Essa aqui é mais uma comparação. Deixa eu botar na tela inteira, depois já volto para a gente, só para ficar grande aqui. Datafolha, 38% aprovam Lula. E compara com outros presidentes. Você vê que o Lula tem aprovação, é o azulzinho aqui, tá à esquerda. Tem aprovação melhor que o Bolsonaro. A rejeição, a Folha fala que rejeição empata com o Bolsonaro, mas eu estou vendo aqui que é um pouquinho menor do que a do Bolsonaro. E você vê na média ali, né, o Lula está melhor que a FHC, 2, empatado com a FHC, 1, melhor que o Itamar, melhor que o Collor. Ele só está pior que a Dilma 1, Lula 2, está mais ou menos empatado com Lula 1. É isso aí. O que você acha desses gráficos aí? Essa comparação é uma comparação muito difícil de fazer uma leitura, porque cada um desses momentos, desses inícios de governo, teve uma situação completamente diferente das outras, né? Você pega o FHC 2, né? Assim como o Dilma 2, teve ali uma certa decepção com o povo ter dado o voto e depois o início do governo ter sido diferente daquilo que vinha sendo falado, né? O FHC, ele prometeu que o Plano Real ia continuar. Passou uma semana da eleição, ele desvalorizou o real, né? Então aquilo impactou, os preços subiram, aquilo ali impactou muito as pessoas. Então tem momentos diferentes, né? Então é difícil você fazer esse tipo de comparação. Eu acho que é uma comparação interessante, mas nada além de interessante, porque não quer dizer nada, né? São momentos com o primeiro governo do Lula tinha uma característica, ele tinha ganho a eleição do PSDB, do Serra, né? Ele estava com uma expectativa gigante, né? Era um governo que tinha muita expectativa, e o povo, mesmo quem votou no Serra, torcia para o Lula, né? Agora, muita gente que votou no Bolsonaro torce contra o Lula. Então, é evidente, aquele primeiro gráfico que a gente viu, a avaliação, o cara pode até estar sendo beneficiado pelo Lula, mas o cara, enquanto ele estiver envenenado, ele vai falar mal do governo, né? Ainda que esteja beneficiado. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência e entender o momento político e
trabalhar muito efetivamente para que as coisas aconteçam no Brasil. Muito bem. Só fazer uma propaganda aqui do Brocol da internet, que vai começar 8h30 com a Sinara Menezes. Ela vai usar esse tema. Fez a brincadeira também com o fato do Bolsonaro ter faltado amanhã de trabalho. Aí, ó, o Bolsonaro fugindo da carteira de trabalho, mas já faltou o trabalho? É isso aí. Então, 8h30, todo mundo lá na Sinara para assistir. É isso aí. E tem outra notícia aqui que eu separei para gente. Essa aqui, ó. Me chamou a atenção também, ó. Militares gastaram verba da Covid com salgadinho e picanha ilegalmente, diz TCU. Né? Notícia de hoje também. Mais uma vez, as Forças Armadas aí prejudicadas pelo bolsonarismo. O que você acha dessa notícia, Carlos? Olha, o período Bolsonaro fez muito mal para as Forças Armadas, né? Houve uma politização excessiva, né? Excessiva não, houve uma politização, não tem nada de excessivo, porque nós não queremos politização nenhuma nas Forças Armadas, né? Segundo, de certa forma, esses comandantes se sentiam muito à vontade para fazer o que bem quisessem, entendeu? Com o dinheiro público, porque era um governo que se considerava em que os militares tinham realmente que ter seus privilégios. Então, muitas coisas que tinham que ser caminhadas de uma forma correta teve esses desvios, né? A gente espera que agora a gente não assista mais esse tipo de coisa. A gente está vendo aí um esforço grande do presidente Lula de fazer essa despolitização, né? Tem buscado um caminho aí de diálogo com os militares, já teve visitando programas da Marinha, já teve reunido com eles, com comandantes do Exército, com a Força Aérea. Eu acredito que nós vamos ter também um ajuste aí da parte dos militares e a gente espera que esse bolsonarismo seja revertido lá dentro, né? Para a gente poder, de fato, ter Forças Armadas que se preocupem com a garantia da soberania brasileira, né? Da soberania no nosso território, da soberania do nosso povo, né? Então a gente nós não somos contra as Forças Armadas, nós queremos que elas cumpram o seu papel específico e não fiquem se intrometendo na vida política do país, como fizeram inúmeras vezes ao longo da história brasileira. Então nós queremos um novo momento em que as Forças Armadas realmente tenham um papel profissional, né, naquilo que é a sua função objetiva. E isso tem que ser feito, tem que ser trabalhado, né, para que a gente volte a ter uma organização militar que seja eficiente e que também atenda a essa necessidade do povo brasileiro. Muito bem, muito bem. O Carlos, você mencionou rapidamente o novo marco fiscal, também chamado de arcabouço fiscal, lançado pelo Fernando Haddad. Que nome. Que nome forte. Eu não gosto muito desse nome, não, arcabouço, parece calabouço, mas enfim, é um nome que pegou aí. Né? O arcabouço fiscal, marco fiscal. Novo marco fiscal que irá substituir o teto de gastos. Né? Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais. A gente sabe que o Haddad se encontrou com Arthur Lira, com o Pacheco, fez uma costura, e que, pelas informações que a gente tem recebido, que há um apoio forte por parte do centro também, do Arthur Lira, do Pacheco, mas eu não sei. É verdade isso? Qual a sua expectativa em datas e possibilidade de aprovação desse novo marco fiscal? Olha, o projeto me pareceu um projeto muito bom. Lógico que nós gostaríamos de estar numa outra situação onde a gente pudesse, de fato, ter muitos recursos para aplicar no desenvolvimento do Brasil e no desenvolvimento do povo brasileiro. Mas nós temos várias restrições, né? O Brasil está vivendo um momento delicado do ponto de vista econômico. O que o governo do Bolsonaro fez foi uma destruição do nosso país aí do ponto de vista econômico. Estamos vivendo uma total desorganização das finanças públicas. Então, é lógico que agora o Haddad está buscando criar uma nova lei fiscal que coloque em ordem essas finanças públicas
e garantam sustentabilidade para a política econômica. Então, nós não queremos ter inflação, nós não queremos ter juros altos, nós queremos investimento público, né? Nós queremos não só investimento em obras, mas investimento em educação, saúde e em programas sociais. Então, nós precisamos de ter esses recursos. Então, o projeto ele é muito hábil nesse ponto, ele garante, né, que a gente tenha as condições de fazer o investimento. E, ao mesmo tempo, né, é um projeto que garante também uma sustentabilidade do ponto de vista financeiro. Quer dizer, não tem nenhuma possibilidade de loucura. É lógico que onde vão pegar? Vão pegar naquela parte que o Haddad fala, não, nós vamos reduzir os ralos da arrecadação. Nós vamos fazer com que quem não está pagando passe a pagar, né, imposto. Porque o exemplo mais escandaloso são esses sites de aposta, que são todos no exterior, que movimentam bilhões de reais, ganham muito dinheiro e não pagam imposto nenhum. Então, esse é o exemplo, vamos dizer, mais escandaloso. Mas o Haddad falou claramente, eu não vou aumentar imposto, eu não vou criar novo imposto, eu vou fechar os ralos, certo? Para que a gente possa garantir uma arrecadação. E é importante as pessoas entenderem, Miguel, que quando uma parte não paga, aqueles que pagam, pagam mais. Então, aqueles que pagam imposto de renda descontado na folha, ICMS, ISS, todos esses impostos que a gente é obrigado a pagar porque já vem nos produtos, a gente tem que ter consciência que aqueles... Se calcula, Miguel, que 50% da atividade econômica no Brasil não paga imposto. Então, vamos falar, não, nós queremos que comece a pagar. E se houver um pequeno aumento na arrecadação, a gente consegue reduzir esse déficit, né? Consegue reduzir o déficit sem prejudicar nenhum dos programas sociais, nenhum dos programas de desenvolvimento que o Lula propôs. Ao contrário, vamos ter recursos para fazer esses programas. Então, o que nós precisamos agora é efetivamente que essa turma que não paga imposto passe a pagar, né? Todo aquele trabalhador, carteira registrada, que ganha atualmente acima de R$ 1.900, a partir de maio, acima de R$ 2.400, vai pagar imposto compulsoriamente. Quando você compra o produto no mercado, você está pagando imposto. E tem gente que não está pagando imposto. Então, vamos nos movimentar para que pague. Agora, nós sabemos que isso vai causar reação no Congresso, porque tem lobby de todos os tipos. Tem lobby de todos os tipos. Entende? E essas pessoas, elas reagem, né? Os chamados agentes econômicos reagem para tentar manter os lucros extraordinários que eles vêm tendo. Então vai ser uma batalha ainda, né? Haverá uma batalha, mas você acha que, por exemplo, quando? Tem uma data, mais ou menos, para quando esse projeto vai ser votado? Não, a informação que nós temos do Haddad é que ele vai encaminhar o projeto nesta semana agora, né? E o Arthur Lira está querendo votar isso num prazo muito curto, de cerca de um mês. Eu acho ótimo. Se a gente conseguir votar na Câmara em um mês, vai ser um sucesso muito grande, né? E, veja só, o Arthur Lira, assim como o Pacheco, eles não podem atuar em defesa de um lobby de um setor ou de outro setor. Eles, pelo cargo que ocupam, têm que pensar no país, têm que discutir o país, né? Então, o próprio Lira já manifestou algumas vezes que é contra aumento de imposto. Nós não queremos aumentar imposto, nós queremos tapar o ralo, certo? Tapar o ralo para aumentar a arrecadação com quem não paga. Então, lógico, interesses específicos vão se movimentar, mas eu acho que a gente vai ter condições de aprovar essa lei e de forma que ela já impacte no próximo orçamento de 2024. Muito bom. Carlos, chegamos ao final aqui da nossa conversa. Agradeço muito a sua participação, sempre muito bom. Forte abraço. Eu te agradeço, Miguel. Uma boa noite para você, uma boa noite a todos que nos ouviram aí. Grande abraço a todos.
É isso aí. Um abraço a toda a comunidade Fórum. A gente volta amanhã. Até mais, pessoal. Guilherme.